Gênesis capítulo 38, já iniciamos esse capítulo na aula passada, já falamos um pouco sobre, já falamos sobre a história, né? Seguimos a sequência da história narrada nesse capítulo, vimos que em Gênesis 37 começou a história dos descendentes de Jacó. Desses descendentes de Jacó, no capítulo 37 já começa com a história de José, e até o final do livro de Gênesis, a figura principal, o foco principal é a vida de José. Mas no capítulo 38, como se fosse um parênteses, fala um pouco sobre a história de Judá. Judá não se destacou na geração dele, nesse momento da história dos filhos de Jacó. Judá não foi um personagem central. O personagem central era José. Mas Judá, na história futura, é Judá que se destaca, porque é de Judá que vem o rei Davi, é de Judá que vem o Messias. Então, pode parecer um parênteses, porque a história principal, nesse momento da história do povo de Deus, da nação que está sendo formada, da família de Abraão, o personagem principal é José. Ele vai ter um papel importante, ele é a pessoa que é o protagonista principal desse momento. Mas Judá, ele tem uma importância enorme, uma importância maior do que José na história futura. Só que o começo da história de Judá é uma história muito vergonhosa, é uma história estranha, é uma história que parece, às vezes, quando a gente pensa, não que devêssemos pensar assim, mas às vezes a gente até pensa, por que essa história está na Bíblia? Não precisava falar. Judá teve filhos e daí veio a descendência, mas aqui tem essa história, uma história triste, uma história vergonhosa, uma história que não é boa, né? A vida de Judá não foi uma vida exemplar. E, no entanto, mais uma vez, nós temos esse drama acontecendo na história, em que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Agora todos os filhos de Jacó vão entrar na nação de Israel, todos, os 12 filhos. Mas ainda tem essa questão da escolha do descendente. E aqui nós vamos focar, hoje nós já estudamos, já vimos a história que é contada aqui, então não vou repetir, mas só chamar a atenção a alguns pontos centrais. Mas o ponto importante que faz parte da grande narrativa, chamada metanarrativa do Primeiro Testamento, é de onde vem o Messias. A promessa que vem no Jardim do Éden, da semente, da descendência da mulher, vem a libertação, o pecado que começou no Jardim do Éden, que arruinou toda a raça humana, que trouxe tanta tristeza até hoje sobre todos nós, esse afastamento de Deus, essa queda da humanidade, essas direções terríveis que começaram logo depois, né, quando eles saíram do Jardim do Éden, Caim mata Abel. Então toda essa o ódio, a separação, o pecado, a decadência do ser humano, tudo que começou como resultado daquele pecado no Jardim do Éden, Deus tinha dado uma promessa. E ele ali, a serpente, foi quem seduziu, né, a mulher e depois o homem para pecar contra Deus, mas Deus falou, da descendência da mulher virá alguém que vai pisar a cabeça da serpente e vai libertar a humanidade dessa desgraça que aconteceu. Então, toda a história do Primeiro Testamento, toda a história antes da vinda do Messias, de onde vem essa descendência? Então nós temos aí
Caim matou Abel, mas aí sobrou Caim, mas não é da descendência de Caim que virá esse descendente maravilhoso, é do outro filho que nasceu, aí vem o dilúvio, tem 3 filhos, mas de qual desses 3 filhos é que virá o descendente? E vai assim a história, chega Abraão, e tem os descendentes, os outros filhos de Abraão, não, de Isaac que vem, e por aí vai. Agora nós temos os 12 filhos de Jacó, e ainda tem, nós não temos nenhuma notícia de que os 12 filhos estavam preocupados com isso. Até Jacó sempre tinha quem que vai levar adiante a promessa. Mas a promessa, ela seria que da descendência de Abraão seria formada uma nação, um povo. Então, fazia parte da promessa a Abraão. Você vai ter uma descendência como as estrelas do céu, como os grãos de areia na praia do mar. Mas no meio dessa descendência vai ter um descendente. E essa é a promessa que os que realmente guardavam essa promessa no coração, eles estavam esperando. Então, na história de Judá, exatamente dessa história sórdida, dessa história cheia de coisas erradas, Judá vai e fica no meio do povo cananeu, que até então sempre tinha sido, não se misture, não case, ali não é com esse povo que você vai se misturar, mas Judá vai e mora junto com uma família, se casa lá, e aí tem essa história que nós vimos na vez passada, na aula passada. Então, hoje nós queremos entender como é que essa história se relaciona com a história maior, o porquê Deus escolhe Judá e não José. É a mesma coisa de por que Deus escolheu Jacó e não Esaú. Nós não temos acesso às razões, nós não temos acesso a por que Deus escolhe. No caso de Jacó e Esaú, os descendentes de Esaú não fizeram parte da nação escolhida. Mas aqui não tem essa questão. Os filhos de José e todos os outros irmãos de Judá, todos fariam parte, todos estavam ali como os patriarcas das 12 tribos de Israel. Mas aqui já, então, na história de Judá, embora ele não tenha sido um bom exemplo, o que ele fez foi totalmente errado, de ficar ali com o povo cananeu, e depois também a história ele teve 3 filhos, e o primeiro fez o que era mal aos olhos de Deus, o segundo também, e Judá ficou preocupado, falou assim, vai acabar, o terceiro também vai ser morto. Então, nós temos, na verdade, uma situação em que Judá provavelmente não tinha nenhuma ideia de que ele seria o início da linhagem dentro das tribos, era dele que viria o descendente prometido, mas ele ficou com medo de perder sua descendência. De 3 filhos, 2 morreram. Então, desta história é que nós temos a origem da linhagem que dentro das famílias, dentro das tribos do povo de Israel, foi daqui que surgiria a linhagem do Messias. Então nós queremos explorar isso um pouquinho, porque essa história, por estranha que seja, por vergonhosa que seja, é a história que conecta a linhagem, os descendentes de Abraão, de onde virá o Messias. Então, é algo que nós conhecemos, mas que é sempre impressionante a gente ver como Deus faz. Nós não vamos saber por que Deus faz, mas é muito impressionante ver como Deus faz, e tem algumas coisas importantes para a gente observar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que
no meio dessa história alguns fatos que foram tristes, que foram totalmente contrários àquilo que o Senhor queria. Mas mesmo nessa situação, assim como o Senhor prevaleceu, Jacó também tinha feito muita coisa errada, agora Judá também, e o Senhor começa a agir para produzir a linhagem que vai trazer o Messias. Senhor, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que nós possamos, de alguma maneira, enxergar e admirar aquilo que o Senhor fez e ter também lições que nós possamos aproveitar para os dias de hoje também. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Ok, então o aspecto que eu quero chamar a atenção e que faz uma conexão nessa história com outra, muito conhecida também, posterior, é o fato de que aqui nós temos pela primeira vez um exemplo que não deu certo, que não foi seguido, mas é a primeira vez que nós temos um exemplo de um casamento, de um costume que depois se tornou parte das leis do povo de Israel. Nessa época não era, provavelmente era algo que já era conhecido, já era uma tradição de outros povos, de alguma maneira isso aqui já existia dentro das tradições, mas que depois se tornaria uma ordem, um preceito dentro de Israel. É o que nós chamamos de a obrigação do levirato. Levirato é um nome que vem do latim. Aqui eu coloquei o nome no hebraico. Esse nome não aparece nas escrituras, mas é um nome em hebraico para essa obrigação, para essa tradição do que nós chamamos de levirato. O que é o levirato ou o yibum? Era o que Judá falou com o segundo filho dele. Lembremos da história. O primeiro filho casou com uma mulher que o pai dele escolheu para ele, né? Uma mulher chamada Tamar. Ele fez algo muito sério aos olhos de Deus, que nós não sabemos o que é, e ele foi julgado por Deus, ele foi morto por Deus por ter feito algo muito errado. Então, aqui nós vemos essa situação de Judá no meio do povo cananeu, longe dos seus irmãos, longe da comunidade que eles deveriam estar formando, e o filho mais velho fazendo algo muito mal aos olhos de Deus e morre. Então aí surge o que seria esse casamento levirato ou yibum. O que seria isso? Quando um homem casado, ele é casado, mas ele não teve filhos e ele morre, então entra a obrigação do levirato, a obrigação, o dever yibum, que que o irmão mais novo, mais velho, um irmão solteiro que esteja aí, que faça parte da família, ele tem essa obrigação, esse dever de não deixar o irmão dele ficar sem descendência. Então aqui nós temos duas coisas que estão por trás deste costume, dessa tradição. Uma é simplesmente essa ideia, já mencionei, que para as pessoas até hoje, ter um filho é o desejo da maioria, não é o desejo de todos os casais, não é o desejo de todas as mulheres, mas naquela época era sem exceção. Toda mulher e todo homem, eles queriam ter descendência. E como eles não tinham uma visão de eternidade, de céu, de vida eterna, eles entendiam que os filhos levariam adiante o nome, o legado, e no caso de Abraão, a descendência de Abraão, levaria adiante a promessa, né? Porque eles estavam recebendo de pai para filho, de geração para geração, estavam recebendo essa promessa que Deus deu para Abraão. Então eles tinham realmente um desejo muito grande. Agora Tamar, ela era do povo cananeu. Se ela aprendeu, se alguém falou com ela, nós não sabemos.
aparentemente no coração dela era o desejo de ter um filho, mas ela não teve com o primeiro filho de Judá, o primeiro marido, e não teve com o segundo, porque o segundo não quis. Ele se casou com Tamar, ele ficou com Tamar, mas ele não quis dar um filho para o irmão dele. Não seria filho dele, herança dele, sei lá, o que estava na mente dele, ele não quis. Ele aceitou a mulher, mas não aceitou a obrigação. Não sabemos exatamente o que estava na cabeça dele. Mas então, o segundo marido de Tamar morreu também. E isso até parece, né? Nós temos uma história fictícia, né? Que os saduceus propuseram para Jesus, que vai de acordo com esse mesmo hábito, esse mesmo costume, essa mesma obrigação. Porque eles perguntaram para Jesus, tinha 7 irmãos, e o primeiro casou com uma mulher e morreu sem ter filhos, o segundo também, o terceiro também. E na história fictícia, todos os 7... E por que todos se casaram com a mesma mulher? Por causa dessa tradição. O primeiro morreu, não teve filhos. O segundo teria a obrigação de dar um filho para o irmão falecido. E assim foi pelos 7 irmãos, e era uma história fictícia. Eles queriam saber, na vida eterna, que eles nem acreditavam, quem seria o marido dessa mulher, se todos os 7 passaram por ela. E aí a gente até brinca assim, mas que mulher que conseguiu passar por 7 homens e todos morreram? Então Tamar, não foi culpa dela, mas ela viu 2 maridos morrerem. E aí ela estava esperando o terceiro filho, que Judá falou, vá para casa do seu pai e aguarde que o meu filho mais novo ainda não tem idade para casar, e depois você vai casar com ele. Só que Judá não tinha nenhuma intenção de deixar o terceiro filho morrer também. Aqui vem, como eu disse, são 2 coisas. Uma, o normal de todo mundo de querer ter um filho. Judá queria que a descendência dele continuasse, mas Tamar também, porque o que aconteceu aqui? Judá mandou Tamar embora para a casa do pai dela e se esqueceu dela. Na verdade, ele não tinha nenhuma intenção de dar o filho mais novo para ela. Então, Judá estava querendo preservar o terceiro filho, e não sei o que ele pensou que aconteceria depois, mas ele não estava se importando com Tamar. Então aqui nós temos essa questão de descendência, e a descendência que seria preservada por esse costume, por essa obrigação de manter na família. Então eu vou passar rapidamente por algumas coisas, porque eu quero mostrar como essa história se encaixa dentro de uma história maior. Então o que aconteceu nessa história é que Tamar deu um jeito para ter um filho, mesmo não recebendo como marido o terceiro filho de Judá. E no fim ela teve gêmeos, né? Teve filhos com o próprio sogro. Então, isso que faz da história ser uma história muito estranha. E desses filhos que nasceram de Tamar, um deles, Pérez, seria a linhagem de onde viria o Messias. Então, queremos entender um pouquinho como essa história se encaixa com outras e como isso faz parte da genealogia de Jesus. Então, primeiro nós queremos entender um pouquinho mais esse costume, essa tradição que depois virou uma lei. Eu vou só citar algumas coisas, nós não vamos tomar tempo para ler, mas em Deuteronômio capítulo 25 é onde explica essa obrigação. Então lá fala que se o homem morrer sem ter filhos, então o irmão solteiro do falecido deve suscitar, deve gerar um filho para a continuidade do irmão. Inclusive nessa explicação, nessa instrução de Deuteronômio 25,
lá fala que se o cunhado, né, o cunhado da mulher, ou se o irmão do falecido, se ele não quiser aceitar, eles tinham até uma cerimônia em que ele seria envergonhado. A viúva tiraria o calçado dele, cuspiria no rosto dele, então ele seria conhecido como o descalçado, isso seria uma vergonha, seria uma punição, porque realmente ele teria essa obrigação. Mas agora eu só vou ler um versículo rapidamente em Levítico 25 também, o capítulo, né? Levítico 25, porque nós queremos entender aqui o nome, né? Que é importante. Aqui o Yibum é o próprio casamento, é a obrigação do cunhado e tal. Agora, quem faria essa obrigação? Em Levítico 25 e versículo 25, diz assim: se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. E aqui vai explicar outras situações, mas o ponto que eu queria falar assim é que não só o caso de uma pessoa morrer sem ter filhos, mas teriam outras situações. Aqui em Levítico 25 fala de duas situações em que um irmão próximo, um parente próximo, seria o resgatador. A palavra aqui virá o seu resgatador, seu parente. Mas a palavra resgatador, essa palavra é goel, que é no hebraico, que tem os dois sentidos. Ele é uma palavra que significa um parente próximo, mas é uma palavra que significa resgatar. Então, por exemplo, quando Deus fala, eu resgatei o povo de Israel do Egito quando eles eram escravos, ele usa essa palavra, goel, é alguém que resgata. Quem que resgata? É alguém que vai, e no caso aqui de Levítico, ele fala de duas situações em que o parente pode ser o resgatador. Então, me acompanhe, por favor, não é muito complicado, mas a gente precisa entender a ideia por trás disso. Se alguém está em apuros financeiros e ele vende a propriedade que é da sua herança, e que Deus sempre falava assim que era para ficar na família, no ano do jubileu, se ele tivesse vendido, voltaria para ele, mas um parente poderia resgatar a propriedade que o parente, o irmão, o parente vendeu por causa de necessidade financeira. Então, o parente próximo, ele resgata o irmão, ele resgata o parente de uma situação financeira. E tem uma outra que descreve aqui no versículo 47, do mesmo capítulo, Levítico 25, 47, pior ainda, em que uma pessoa não só poderia vender uma propriedade, um terreno, uma terra, mas poderia se vender como escravo, porque não tinha dinheiro. Então o parente vem e resgata, ele paga o preço para resgatar seu parente da escravidão. Então, o que nós temos aqui? O resgatador, o parente próximo, ele poderia resgatar nessas duas situações de Levítico 25, mas ele também era a mesma situação que nós vamos ver no livro de Ruth, o mesmo papel, o mesmo parente teria que fazer isso, que era o casamento Yibum, que era a obrigação de resgatar o irmão falecido, de não ter descendência. Então, eram essas, pelo menos essas três, e tinha também até outras situações em que o resgatador também poderia ser o vingador. Ele poderia vingar alguém de um crime que tivesse sido feito contra um parente. Então, de toda maneira, assim, esse parente, ele se tornaria um
redentor. Nós usamos hoje muito mais a palavra redentor, mas é o redentor, a redenção na Bíblia é comprar de volta. E quando nós pensamos, já aplicando, o resgatador, Deus, ele nos resgata da condição de humanidade caída, ele nos torna capaz de voltar à condição antes, né? Como se alguém tivesse se vendido como escravo, então, sendo resgatado, ele voltaria a ser livre. Ou se ele tivesse ficado sem a propriedade, ele voltaria a ter propriedade. Se ele tivesse a infelicidade de morrer sem filhos, o resgatador viria e traria e daria descendência. Então, vamos lembrar, a descendência era era o maior bem da pessoa, do homem e da mulher, de ter um filho, de ter uma sequência, de não apagar o nome da face da terra. Então, quando nós entendemos isso, e quando isso é relacionado à história da genealogia de Jesus, do Messias, nós temos algumas coisas muito interessantes. Como eu disse, a maioria das pessoas já conhece Mateus capítulo 1, que tem a genealogia de Jesus, e como tem vários aspectos, vários pontos muito interessantes nessa história. Mas eu quero mostrar que essa história de Judá e dos filhos dele, e toda essa situação em que deveria ter tido o segundo filho, ele teria que ter sido esse parente próximo. O primeiro filho de Judá morreu, e o segundo filho, Judá falou com o segundo filho assim: agora você vai, toma a viúva do seu irmão, toma a Tamar como sua esposa e levante descendência para seu irmão. Porque isso era uma vergonha, isso era uma infelicidade. O irmão morreu sem filhos, ele não teve descendência. Então, o resgatador, aquele que deveria resgatar, teria que ter feito isso. Mas, no caso aí do segundo filho de Judá, ele não fez. Onã, né? Onã era o segundo filho, né? O filho mais velho o segundo filho Onã, e ele não fez. E o terceiro filho nem foi dado para Tamar. Então, o que acontece? E isso é muito importante. Eu vou voltar para isso, mostrando a genealogia, mas nós já mencionamos isso. Tamar, ela fez algo. Ela enganou o sogro, ela se disfarçou, ela fez o papel de prostituta, ela fez algo assim, ela usou uma estratégia muito ruim, assim como Jacó usou uma estratégia muito ruim para conseguir a bênção do pai dele. Mas Tamar, nesse caso, ela foi reconhecida pelo sogro depois como tendo sido mais justa. Mas o que motivou Tamar? Eu acredito, se não temos nenhuma base de que ela estivesse pensando, eu quero ter um filho que vai ser, dali que vem o Messias. Ela provavelmente não sabia nada sobre isso. Mas ela quis ter um filho. E como dentro da tradição, provavelmente dos povos cananeus também, ela não tinha liberdade, ela era viúva e ela tinha uma obrigação de esperar o terceiro filho. Ela não podia sair e casar com outra pessoa para ter um filho. Então ela viu que não ia ter o terceiro filho com o marido, ela foi atrás do sogro. Mas ela foi atrás, ela quis ter um filho, e Deus usou essa situação. É uma coisa esdrúxula, é uma coisa assim, incrível. É dali que veio a descendência. Judá tendo relações com a nora, foi dali que saiu
o filho Pérez, que seria dali que viria a descendência do Messias. Mas essa história, ela é conectada com a história de Ruth, porque nós, lógico, não temos tempo, né? É uma história muito conhecida e não podemos repetir toda a história, mas assim como a história de Judá, toda essa história de Gênesis 38 é uma história triste, é uma história vergonhosa, é uma história cheia de coisas erradas. A história de Ruth é exatamente o contrário, é uma história linda, é uma história, é um romance maravilhoso, mas é uma história que trabalha com esses mesmos conceitos aqui de Ibum, que ela foi atrás de um parente de Noemi, né? Parente do falecido marido dela. Lembramos que o marido de Noemi era da tribo de Judá, eles foram para Moabe e ali morreram os 3 homens da família, né? O marido de Noemi e os 2 filhos. E um dos 2 filhos era casado com Ruth. Então tem aquela história em que Ruth não abandona a sogra e volta para a terra de Israel, e lá ela vai encontrar Boaz, que é o parente próximo, o parente que vai ser o resgatador, o parente que vai suscitar uma descendência para Noemi, que perdeu o marido, que não tem mais filhos. Ele vai ser o resgatador. Mas Boaz vem de uma outra história e Ruth vem de uma outra história na linhagem de Jesus. Então vamos ver, de onde que veio Ruth? Ruth vem de Moabe. E quem é Moabe? Quem era Moabe? Quem era o patriarca, o originador dos moabitas? Era Ló. E a história de Ló também é uma história totalmente esdrúxula, porque Ló perde a esposa e perde os genros na destruição de Sodoma. E ele escapa de Sodoma só com as 2 filhas. E as 2 filhas acham que não tem mais homem no mundo, que Deus destruiu tudo, que acabou tudo. E elas também estão diante dessa questão: quem vai ser o descendente? Outra vez, provavelmente não era nada assim de pensar de Messias. Nós não sabemos, né, até que ponto que Ló tivesse a tradição lá de saber que Deus deu essa promessa no Jardim do Éden. Nós não sabemos, mas eles tinham esse desejo enorme, eles tinham essa busca, essa necessidade de ter uma descendência. E então, nessa busca por descendência, assim como Tamar, as filhas de Ló, embora fosse uma coisa assim, um incesto, né, ter filho com o próprio pai, mas elas achavam que não tinha mais ninguém. E os 2 filhos que nasceram dessa relação, Moabe e Amon, né, não coloquei aqui, porque aqui só interessa para nós Ruth aqui, mas eram povos que se tornaram inimigos de Israel. A história dos Moabitas, a história dos Amonitas, não foi uma história boa. Mas na nação de Moabe, dessa relação que as filhas tiveram com o pai, vem Ruth. Então nós temos, quando chega em Boaz, e quem é Boaz? Boaz, eu não estou colocando eu só fiz assim para a gente saber de onde vem, que nem Abraão, depois de Abraão vem Isaac, vem Jacó. Eu estou pulando várias gerações só para entender a linhagem. Então Judá é um descendente de Abraão. Quem foi a esposa? Na verdade, Judá não pegou Tamar como esposa, pelo menos que está registrado aqui, mas Judá tem o filho Pérez como a cananeia. Ruth é descendente de Moabe. Tudo bem, Ló era parente de Abraão, mas ele não foi da descendência de Abraão, ele não foi herdeiro da promessa.
Então, nós temos aqui, na linhagem de Jesus, nós temos assim sempre aquela história no Primeiro Testamento. Quem é a linhagem? Não é a descendente de Caim, não é descendente dos outros filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, mas tem que ser de 100, e vai assim sempre pegando a linhagem. Então tem a escolha, o povo escolhido, mas desse povo escolhido Deus vai colocando pessoas que não tem nada a ver com o povo escolhido. Então, ao mesmo tempo, nós temos esse contraste de como Deus trabalha com o povo escolhido, como ele não de forma alguma, isso não nega o que Deus queria fazer com os 12 filhos de Jacó e com a nação de Israel, mas Deus vai colocando, vai inserindo na linhagem pessoas que não faziam parte da nação de Israel, e também histórias que são terríveis. Nós temos, assim, eu mencionei isso, nós temos 4 mulheres citadas em Mateus 1, 4 mulheres que que fizeram parte, né? É lógico que todos os casais era homem e mulher, mas 4 mulheres foram destacadas por nome. E lembre que naquela época eles nem citavam o nome das filhas. Se alguém tivesse filhos e filhas, mas a linhagem era traçada pelo homem, eles nem davam importância para a mulher, mas essas mulheres foram importantes. Tamar foi importante porque ela foi atrás, ela queria ter um filho e Deus usou essa persistência, esse dom da mulher de querer, de dar valor, de querer realmente manter a família. Ela queria um filho e ela, pela própria tradição, ela não podia buscar isso fora da família de Judá. Então ela não tinha recursos. E Deus deu a ela, assim, eu vejo nisso, como Deus, mesmo com situações fora da norma, umas situações totalmente fora do padrão de Deus, mas aqui nessa história, quem era culpado era Judá. Judá foi culpado, mas no meio disso, Deus ainda dá um descendente para Judá, que vai ser a linhagem do Messias. Então, aí vem Pérez, aí vem várias outras gerações no meio, mas aí um dos descendentes, gerações depois, de Pérez, foi um homem chamado Salmão. Nós não sabemos nada sobre Salmão, mas nós sabemos que ele casou justamente com Raabe. Raabe era da cidade de Jericó, também alguém dos povos cananeus. Ela era uma prostituta, mas ela creu no Deus de Israel, protegeu os espias, ela certamente mudou de vida, casou-se com um descendente da tribo de Judá, Salmão, e dessa descendência vem justamente Boaz, a mãe. Esse aqui é a linhagem direta, né? Descendente direto. Boaz foi filho de Raabe. Então, olha como Deus estava trabalhando e formando uma situação maravilhosa, assim, o plano dele, né? O propósito dele de formar uma linhagem, e ele usa o povo escolhido, ele cumpre sua promessa para Abraão, Isaque e Jacó. Ele vai dar um descendente que vai ser o redentor, o resgatador do mundo, mas ele usa pessoas que são assim destacadas. Ele usa algumas mulheres com, às vezes, assim, uma procedência, né? Tamar era cananeia, Raabe era cananeia, Ruth era da linhagem de Moabe, um povo que em geral era inimigo do povo de Israel. Mas Deus escolhe, Deus usa uma mulher moabita para dar essa história de todas, né? A quarta mulher que aparece na linhagem é Batseba. Nós sabemos
conhecemos a história dela com Davi, mas olha só como Deus incluiu pessoas e situações. Isso é difícil a gente lidar com isso, né? Por exemplo, Davi e Batseba. Davi teve outras mulheres. Por que Deus usaria um descendente da união pecaminosa? Não o primeiro filho do adultério de Davi com Batseba morreu. Mas por que Deus usaria Batseba para trazer à luz a pessoa que daria sequência nessa linhagem? Então, Deus usa situações, Ele mostra que Ele é capaz, não que Ele aprove, não que Ele queria que fosse assim. É difícil a gente lidar com a soberania de Deus, mas nós temos essas situações que eu estou descrevendo. Ainda vou falar um pouquinho mais sobre o caso de Ruth, porque o caso dela foi o caso mais claro, assim, um exemplo mais claro desses princípios aqui, de um casamento que veio de um parente próximo. E é no livro de Ruth que nós encontramos esse nome aqui, Goel. Goel é o parente próximo. Mostrei em Levítico 25 que o parente próximo que tira um irmão ou um parente de uma situação de um apuro em que perdeu sua propriedade, ou que se vendeu como escravo, ou nesse caso que morreu alguém e não teve descendência. Então, em qualquer um desses casos, um parente, ele pode ser o resgatador, ele pode vir, e isso requer a pessoa precisa ser aberta para se doar. Por que o segundo filho de Judá não quis? Porque não era interessante para ele. Esse parente resgatador, eu vou ter que dar do meu dinheiro para resgatar alguém, ou que seja um irmão, ou também poderia ser um outro parente um pouco mais distante. Eu vou dar meu dinheiro para libertar um irmão, mas é assim, ser guardador, aquilo que Caim não perguntou: sou guardador do meu irmão? Sou responsável por ele? Todo esse princípio aqui não, o irmão, o parente, ele vai se doar, ele vai fazer algo que vai tirar. Talvez eles pensavam assim: eu vou dar eu vou ter um filho que não vai ser meu filho, ele vai levar o nome do meu irmão, ele vai herdar em separado. Mas era assim que Deus queria que fosse, que um acudisse o outro, que um se doasse para preservar e para ajudar aquele que ou estivesse em apuros, ou alguém que tivesse morrido e não tivesse filhos, que a pessoa pudesse levar realmente para ter esse nome, para ter esse herdeiro e para levantar uma descendência. Então vamos um pouquinho para o livro de Ruth, só para deixar clara essa ligação, porque é interessante que na história Ruth acompanha a sogra voltando para o povo, para a terra de Israel. Nem a Noemi tem dinheiro, nem a Ruth tem dinheiro, e ela vai trabalhar justamente nos campos de Boaz. E Noemi fala assim: puxa, que bom que você recebeu, que você foi acolhida por Boaz, porque no capítulo 2 de Ruth, no versículo 19, Ruth 2,19, Noemi pergunta para Ruth: onde você colheu, onde você trabalhou? Alguém foi bem bondoso para você. Aí Ruth relatou a sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E aí Noemi fala: bendito seja ele do Senhor,
que não tem deixado sua beneficência nem com os vivos nem com os mortos. E aí Noemi, Ruth 2:20, esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores ou resgatadores. Então ele é um parente e ele é alguém que pode casar com... Ele não era irmão, ele não era filho de Noemi, mas ele era o parente, um dos parentes mais próximos. Aí na história vai ter um outro parente que era mais próximo ainda que Boaz, mas ele abriu mão e então Boaz resgatou a propriedade, mas resgatou a viúva do filho de Noemi. Então esse resgatador, Boaz, ele cumpre esse papel. Então, assim como o filho de Judá não quis, e aí teve esse desdobramento da história de Judá, em que Tamar teve que procurar com o próprio sogro, mas aqui Boaz, ele cumpre de fato essa obrigação. E aí nós temos no capítulo 4, que eles passam por uma cerimônia em que Boaz fala assim, olha, tem um parente que tem mais direito do que eu, mas ele não quis, e aí tirou o calçado dele, mas no caso dele, como ele não estava, provavelmente ele já era casado, ele falou assim, eu não posso pegar a Ruth, não vai dar certo comigo, e foi aceito como normal, não foi uma vergonha para esse outro parente não aceitar. Mas aí Boaz recebe Ruth, capítulo 4, e ele fala assim, versículo 10, toma por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar. Exatamente esse era o papel do resgatador, do Goel. Ele era a pessoa que suscitaria um descendente para o falecido, para que o nome dele, Ruth 4:10, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta falou assim, nós somos testemunhas. Então o povo que estava presenciando isso, eles abençoaram. Eu quero que vocês notem exatamente como isso faz uma relação com a história de Judá. Eu acho que eu nunca tinha percebido tanto assim, que faz uma conexão com essa história tão estranha em Gênesis 38, porque fala o seguinte, Ruth 4:11, o povo fala, nós somos testemunhas, faça o Senhor a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel, como a Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz teu nome afamado em Belém. Seja, olha aqui, Ruth 4:12, seja a tua casa como a casa de Pérez. Eles estão comparando, eles estão fazendo uma conexão. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Versículo 13, né, que então Deus deu um filho para Ruth. Versículo 14, as mulheres disseram a Noemi, até coloquei Noemi aqui, porque daí em diante, o filho de Boaz e Ruth, ele não foi considerado o filho de Malom. Mas quando, né, que seria a intenção original seria que o resgatador levantaria uma descendência para o falecido. E ele fez isso, né? Mas é interessante que no versículo 14 as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor. Na verdade, aqui, talvez com a passagem do tempo, eles estavam olhando mais para Noemi. Noemi ficou sem marido e sem filhos. E quando ela veio embora da terra de Moabe, uma das noras ficou para trás. E ela falou com Ruth, fica você também, porque você não é do meu povo. Mas Ruth quis seguir a sogra, quis seguir o Deus de Israel, quis seguir o povo de Israel.
E foi um grande exemplo de como Deus forma a descendência, Jesus, unindo o povo escolhido com o povo não escolhido. Essa ligação, gente, é muito mais do que simbólico, é algo profundo que Deus incluiu na linhagem do descendente prometido, do descendente que é o cumprimento das promessas. Ele incluiu pessoas como Tamar, Raabe, e agora Ruth, que é do povo de Moabe, que inclusive havia uma maldição que Moisés deixou sobre os moabitas, porque eles não quiseram auxiliar o povo de Israel, que nem o descendente até, sei lá, não sei se é a terceira ou quarta geração, não podia entrar ser considerado como parte do povo de Israel. E Deus pegou, como Romanos 11 fala, dos ramos selvagens, daquilo que não é, Deus enxertou Ruth, e foi ela que foi atrás. Boaz cumpriu o papel de Goel, de resgatador. Boaz foi uma pessoa de honra, foi uma pessoa bondosa, ele era filho de Raabe, e ele aceitou Ruth. Mas eu quero que você veja como, quem foi atrás para poder ter o filho Pérez? Foi Tamar. Ela que foi atrás. Judá quis queimá-la com fogo, porque ela se prostituiu, sendo que ele fazia isso o tempo todo, talvez, ou pelo menos com ela, e foi Tamar que foi atrás, e ele reconheceu, falou assim: você foi justa e eu não. Então, como Deus trabalha com o povo escolhido, nós podemos olhar isso na história do povo de Deus. Tem aqueles que Deus quer separar, que Deus quer formar uma comunidade, uma família na terra, sim, para alcançar todos os povos da terra, mas Deus quer separar uma descendência santa, uma nação santa, um sacerdote. Então, toda a ideia de um povo escolhido é uma coisa central. Deus não está dizendo que isso não faz parte do propósito dele, mas ele também mostra que o povo escolhido também comete pecados terríveis. Davi, um homem segundo o coração de Deus, coisas terríveis que ele fez. E Deus não está passando pano, Deus não está dizendo isso não tem importância, mas Deus está dizendo, Ele pode intervir. Deus intervém. Desde os patriarcas, as esposas todas eram estéreis. Então Deus sempre está mostrando, é um povo escolhido, mas vocês não vão ter a descendência, vocês não vão conseguir ter o descendente prometido sem ajuda sobrenatural de Deus, desde Abraão e Sara. Então, um dos aspectos que Deus sempre fez intervenções, e Deus sempre mostrou que Ele estava participando do processo. Abraão e Sara tiveram um filho, o filho da promessa, que jamais poderiam ter sem a intervenção sobrenatural de Deus. Agora, tem a linhagem Judá, olha que situação, que história dele, e no meio disso, Deus permite um filho, por causa da insistência de Tamar. Raabe, do povo de Jericó, uma prostituta, uma pessoa com vida irregular, mas ela é resgatada e se torna esposa de Salmão e mãe de Boaz. E Boaz, ele tem uma esposa que veio dos moabitas. Então eu vejo nisso algo tão tremendo. E aí, só para terminar aqui, Ruth 4,14, as mulheres falam para Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, sem Goel, sem um resgatador, alguém que vai chegar. Deus trouxe Boaz, mas cá entre nós, quem foi a pessoa que Deus usou para que Noemi não ficasse sem descendente? Foi Ruth.
Se não fosse Ruth, Boaz não teria condições de ser o resgatador. Então, o papel de pessoas específicas que Deus usou, Ruth foi a pessoa que seguiu. Quando ela foi atrás de Noemi, Noemi falou assim: não venha comigo, eu não tenho mais filhos, eu não vou poder te dar alguém. Você vai para nosso povo, eles não vão te aceitar. Ruth não tinha perspectiva. Ruth se doou para ajudar, para não deixar Noemi ficar sem ajuda. E Deus trouxe uma história de amor, uma história linda, e uma história em que Boaz faz o papel de resgatador, mas que o protagonista, a pessoa-chave, é a pessoa Ruth. Então, bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele, o filho de Boaz e Ruth, que chama Obed, que é o avô de Davi, esse filho, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice. Então, veja bem como esse padrão de Yibum era assim: o homem morre sem filho, então o remidor, o resgatador, ele vai cuidar da viúva do irmão, ele vai suscitar um filho para o irmão, mas na verdade Deus está também cuidando da viúva. E Deus cuidou de Ruth, mas Deus não só cuidou de Ruth, ele cuidou de Noemi. Então, esse resgatador, esse filho que nasceu, era o filho que iria cuidar não só da mãe, mas também de Noemi, que era como se fosse a avó, né? Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama e que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi tomou o menino no colo e cuidou dele. As mulheres que moravam ali disseram: a Noemi nasceu um filho. Então eu queria mostrar que aqui foi lembrado mais do que o marido de Noemi, do que o filho de Noemi, foi lembrado o nome da Noemi. Embora as mulheres não tivessem geralmente um reconhecimento, as pessoas não se preocupavam, mas toda essa instituição do dever do cunhado era para que a viúva não ficasse desamparada. E nesse caso, não só a viúva Ruth, mas a sogra Noemi. E a Noemi nasceu um filho, eles chamaram Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi. E olha como termina o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 18. São estas as gerações de Pérez. Então, eu queria mostrar que a história de Judá, em Gênesis 38, é conectada com a história de Ruth. E olha essa interligação de descendências que estavam em perigo. Ló ficaria sem filhos. E as filhas falaram assim: nós temos que dar um jeito. Incesto, uma coisa horrível, mas nasceram 2 filhos. E deste filho Moabe veio Ruth, que entra na linhagem de Jesus. Judá estava quase perdendo o 3º filho, tinha medo de perder o 3º filho, mas Deus deu mais 2 filhos, Pérez e Zera, e Pérez é a linhagem de onde vem Jesus. Então essas coisas me enchem com espanto. Isso aqui é uma coisa fantástica. Agora, só mais uma coisa para a gente entender. Toda essa história e toda essa ligação com a história de Yibum e Gael, assim, resgatador, e como Deus suscita, a gente olha assim para nós, eu já falei isso, assim, imagine hoje, né, se meu irmão morre e eu sou solteiro e eu tenho que pegar a viúva dele, assim, são coisas que não cabem na nossa tradição, na nossa cultura, mas é algo que demonstra o cuidado de Deus e
percorre toda essa situação aqui até a vinda de Jesus. Agora vamos para 2 Samuel 7 e só quero mostrar que não é exatamente a situação de Ibum, mas nós queremos olhar mais um elo nessa história que vai, né, de Davi vem a descendência de Jesus. Em 2 Samuel 7 é o capítulo maravilhoso, um dos meus favoritos na Bíblia, em que Davi se propõe a fazer uma casa para Deus e Deus fala que ele não vai fazer a casa, mas que Deus vai fazer uma descendência, vai fazer uma casa para Davi. Então, Deus está trabalhando, veja assim, desde o início da história, desde Adão e Eva, desde Noé, desde Abraão, sempre essa questão de descendência, e é um dos grandes mistérios, porque Deus falou da descendência da mulher, vem um descendente que vai pisar a cabeça da serpente, que vai ser o grande resgatador, que vai ser o grande remidor da raça humana. Não é de um nome, não é de uma pessoa. O descendente esperado da mulher é o resgatador. Mas olha só como vai afunilando, vai chegando. Então nós estamos aqui, um dos descendentes de Judá, de Pérez, né, da descendência de Abraão, está tudo seguindo certinho, com todas essas histórias maravilhosas, fazendo parte disso, histórias boas, histórias ruins, mas Deus trabalhando, Deus conduzindo, é a soberania de Deus misturado com histórias humanas. Porque tudo bem, alguém pode falar assim, Deus escolheu Ruth e predestinou Ruth para ser uma mulher maravilhosa e tal, mas isso é ignorar assim, como Deus trabalha com o ser humano. Ele é soberano, ele sabe como conduzir a história, mas ele trabalha com nossas imperfeições. Às vezes ele conduz a história, como no caso de Judá, apesar de muitos erros. Mas outras vezes ele usa uma história como Ruth de alguém que realmente tinha um coração para Deus e fez algo tremendo que deu a ela um lugar, não só um lugar na genealogia, mas um lugar de honra, um lugar tremendo, veio de uma direção inesperada. Tá, então nós estamos aqui com Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus, um homem que buscava a Deus, que queria fazer a casa para Deus. Então tem toda essa história em 2 Samuel 7, e quando Deus então fala, você não vai fazer a casa, mas eu vou fazer uma descendência para você, olha como ele fala, 2 Samuel 7, versículo 12, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, do seu corpo. Isso, entranhas, sempre fala assim do íntimo, assim, lá do ser mais profundo, da genética, do coração, do mais profundo do que o coração, sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoite de filhos de homens, mas o meu hesed não retirarei dele, como a retirei de Saul. Então, Deus está falando que vai ter uma descendência para sempre, mas ele usa essa palavra que é usada do Goel, que é o resgatador. Ele usa a palavra eu suscitarei, segundo Samuel 7,12. Eu farei levantar. Então, aqui nós temos uma história muito interessante, não de um casamento Ibum, uma coisa assim, mas uma das grandes questões na Bíblia, porque Deus prometeu
que jamais ficaria. Ele fala assim: sua casa, teu reino serão firmados para sempre, teu trono será estabelecido para sempre. Ele falou assim: jamais ficará sem um descendente teu no trono. Mas nós sabemos que não aconteceu isso. Eu só vou citar o texto, mas Deus falou no livro de Jeremias, um dos descendentes de Davi, eu só vou citar o texto, um dos descendentes da linhagem de Davi, um dos últimos reis de Judá, antes do cativeiro na Babilônia, se chamava Jeconias. E Jeconias, os outros também, eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus, não serviam ao Senhor. E tem uma profecia em Jeremias 22:30, que diz que não vai ter descendente mais de Jeconias. Ele não está eliminando todos os descendentes de Davi, mas de um dos descendentes de Davi, ele está dizendo assim, ela era da linhagem real, esse aí foi tão mal que eu vou cortar a sua descendência. E na verdade, depois do cativeiro babilônico, não teve mais descendente de Davi no trono. Então, Deus fez uma promessa, e nós sabemos que essa promessa vai se cumprir no descendente, que é Jesus. Mas vamos ver o que fala em Jeremias capítulo 23. Nós sabemos que vários profetas falavam assim: não, vai ter um descendente de Davi, Deus vai cumprir. Mas veja aqui em Jeremias, então, Jeremias 22:30 fala assim: olha, Jeconias não vai ter mais descendente. Isso aqui, na sua linhagem, não vai ter ninguém para reinar no trono de Israel. Isso é Jeremias 22:30. Em Jeremias 23:5 fala assim: vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi. Essa palavra levantarei é exatamente o termo que era usado para o resgatador. Quando o resgatador ia casar com a viúva e levantar e gerar um filho que pudesse ser considerado descendente do irmão falecido, Deus está falando: eu vou suscitar a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará. Então Deus está ao mesmo tempo falando assim: olha, os descendentes de Davi foram castigados, não vão mais sentar no trono de Davi, mas eu vou levantar. Então, olha que situação tremenda quando nós olhamos para isso, porque de onde veio o descendente de Davi que seria suscitado, que seria levantado? Deus, ele levantou um resgatador, que é o próprio Messias, mas foi Deus que se incumbiu, como o Goel, ele se incumbiu porque foi Deus que chegou para Maria e o Espírito Santo veio sobre ela e gerou o filho que faltava para sentar no trono de Davi. Então, quando é que precisa? Noemi, marido, filhos mortos, então precisa de um resgatador, precisa de um Boaz, mas a gente fala assim, precisa de Boaz, mas precisa de Ruth. Então Deus encontrou Maria, Deus encontrou uma pessoa, ele não ia fazer um filho, um anjo, ou Jesus aparecer aqui, como tinha acontecido antes, aparecer como um ser sobrenatural, mas sem ser homem. Não, lembra que o resgatador que vai resgatar a humanidade da maldição da serpente, ele tem que ser um descendente da mulher. Ele tem que vir da mulher, ele tem que ser, essa ideia de ser um parente próximo. Então, o próprio Deus vem sobre Maria e gera nela o filho que faltava para dar sequência à linhagem de Davi. Então, nós vemos assim como Deus escolhe
um povo para que possa ser a linhagem, para que ele possa, aqui nessa primeira etapa do plano de Deus, teria que vir o Messias, teria que vir o descendente de Abraão, o descendente de Davi. Mas quantas falhas! Judá falhou, Davi falhou, os descendentes de Davi falharam. Então tem que vir essa figura do Goel, ele tem que vir e socorrer. Nós tivemos situações estranhas, como de Ló, como de Judá, mas a história de Ruth e Boaz é a história perfeita para mostrar como Deus pode trazer. Aí na verdade, é alguém muito maior do que Boaz, é o próprio Deus que vem sobre Maria e que traz esse descendente. Então, terminando, podemos ler em Lucas capítulo 1, quando Zacarias, que ficou mudo, mas depois ele recebeu a voz de volta. Em Lucas 1, ele fala, depois que nasce o filho João Batista, ele fala assim, que ele vai, Lucas 1, versículo 70, como falou, começando no versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos levantou, essa palavra suscitar, nos suscitou uma poderosa salvação na casa de Davi. Zacarias não era da casa de Davi, o filho de Zacarias não era isso. Zacarias está profetizando que Deus visitou e redimiu o seu povo e suscitou. Ele estava profetizando sobre o filho que nasceria de Maria. Uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e trazer a libertação. Então, aqui fechamos a história da descendência, da genealogia, e vemos como Deus usa o ser humano. E isso pode depois, a gente pode fazer aplicação para os tempos de hoje, porque Deus ainda busca uma descendência. Ele ainda, já veio o Messias, mas ele quer uma descendência que inclui a descendência do povo de Israel, mas que abrange outras pessoas, como desde o início Deus estava incluindo pessoas das outras nações. Deus estava incluindo porque ele escolhe um instrumento, mas ele precisa também da cooperação, da presença, da participação de outros povos, porque na verdade ele quer alcançar todos. Então nós temos Deus suscitando, Deus trazendo uma descendência, Deus trazendo a descendência da mulher, mas tem intervenções. Isso é algo gerado por essa parceria entre Deus e o homem, e que se manifestou de forma mais linda e mais completa no nascimento de Jesus, mas que vai ter, a Bíblia termina no livro de Apocalipse com uma mulher dando à luz um filho varão. E isso mostra que ainda tem uma descendência, produto da primeira vinda de Jesus, para receber Jesus na sua segunda vinda. Então, se nós, para mim, isso causa, olhar para esse quadro todo, é maravilhoso, porque eu vejo a mão de Deus e Deus usando o homem. Então, só para a gente pensar em alguns aspectos que já falamos, né? Mas o que nós podemos aprender de Gênesis 38? Né? Tem várias outras coisas que já falamos na aula passada, mas por que essa história está na Bíblia? Porque Deus queria mostrar a relação entre essa descendência de Judá que nasceu dessa forma tão estranha, mas ele quis mostrar como a linhagem que produziria o Messias
é uma combinação entre o homem com suas falhas, com situações terríveis, mas intervenções de Deus no meio. E a ligação entre Gênesis 38 e o livro de Ruth e a descendência de Davi para chegar em Jesus é algo maravilhoso para ver como Deus está trabalhando na história. Ele usa o homem. Eu destaco aqui a importância do papel das mulheres, que Deus, mesmo numa época que a mulher não tinha reconhecimento, Deus faz questão de mostrar a participação delas, a importância delas, essa conexão entre a soberania de Deus e o papel dos homens que participam do plano dele, e o fato de que Deus é capaz de gerar o seu plano, de dar continuidade no seu plano, apesar dos nossos erros. Eu sempre tomo muito cuidado em falar sobre isso, porque nós podemos usar essas histórias como uma desculpa para nossos erros. Mas o que Deus quer mostrar, quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, e quando nós pensamos, não vai acontecer o que Deus quer, nós temos que voltar e ver se Deus pôde trazer uma linhagem e trazer Jesus para o mundo, usando o povo escolhido, mas também usando o povo não escolhido, e no meio de tantas situações, Deus é capaz de fazer isso, o que ele tem em mente, o plano que ele tem, o mistério que ele tem em mente, ele é capaz de fazer isso hoje também. Senhor, que nossos olhos sejam abertos, que possamos ter uma revelação muito mais profunda da tua soberania, da tua ação no meio da nossa imperfeição, e que o que o Senhor está buscando hoje, aquilo que o Senhor começou na primeira vinda, que isso possa dar fruto, que isso possa vir à luz e que nós possamos fazer parte, ó Deus, desse grande plano de redenção, o Senhor trazendo a libertação de toda a humanidade pela tua vinda, pelo teu reino, mas preparando também um povo para receber o Senhor. É isso que nós desejamos e que nós cremos e afirmamos nesse momento. Em nome de Jesus te falamos. Amém.